Uma das imagens mais importantes e mais tatuadas no estilo old school tradicional americano é a andorinha. Então, galera, hoje a gente vai falar de um tema bem bacana que a galera tatua bastante, também já há mais de um século, que é a andorinha. Primeiro eu queria falar sobre o pássaro, né? Independente do que ele significa na tatuagem. A andorinha é um pássaro que ele geralmente aparece anunciando o início da primavera e o início do verão. Então vocês podem reparar, é um pássaro litorâneo, então quem mora perto de praia pode reparar que no início da primavera, no início do verão, aparece aquele bando de andorinhas. Eles geralmente andam em bandos e anunciando, né, esse início. Daí vem aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Uma curiosidade é que a andorinha, ela se conecta com uma outra andorinha, um macho e uma fêmea, e formam um casal, formando uma família. E vivem juntas para sempre as duas, né? O legal é que quando ela coloca os seus ovos, o macho e a fêmea ficam chocando esses ovos, né? Tanto o macho quanto a fêmea. E os dois também saem para pegar alimento para esse filhote, depois que eles saem do ovo. Então, realmente, já começa aí um significado bem bacana, porque eles fazem uma coisa meio de família mesmo, né? De andar junto, de conviver ali o macho e a fêmea, cuidando dos ovos juntos, caçando ali os alimentos juntos. Mas hoje a gente não está aqui para falar da andorinha em si, de como ela vive. A gente está aqui para falar do significado dela dentro da tatuagem. No início do século, a andorinha começou a ser tatuada pelos marinheiros, tá? Os marinheiros, eles marcavam em seus corpos essas imagens com uma representatividade muito legal que eu vou contar para vocês. O que acontece? A andorinha é um pássaro que ela voa para muito longe, mas ela não atravessa continente. É um pássaro que não vai muito adentro do oceano. Então os marinheiros, imagina aí, o cara de repente estava lá no navio dele, navegando há 2, 3 meses, com saudade da família, com saudade dos filhos, com saudade dos amigos, né, e da terra. E já desesperado, de repente ele está navegando e vê uma andorinha voando no céu. Isso trazia uma sensação maravilhosa para ele, representava que naquele momento ele estava chegando perto da terra, né? É legal porque naquela época não se tinha muita precisão de navegação, e a andorinha servia como parâmetro para indicar que estava chegando perto da sua família, estava chegando perto da sua terra, do seu país ou da sua cidade, enfim. Então a andorinha tinha e tem essa representatividade muito bacana de você estar chegando ou de você estar junto a uma coisa boa, né? Depois de ter passado de repente meses na guerra, ou navegando, ou trabalhando, enfim, no mar, né? É um pássaro muito bacana para ser tatuado, para ser marcado no corpo, e isso já vem aí há mais de um século. Diversos tatuadores, acho que todo tatuador já fez uma andorinha. Eu fiz algumas já, fiz alguns flashes, já tatuei, e eu tenho uma aqui legal que eu gostei, né? Que é uma releitura de uma andorinha. Eu achei bacana, é da minha série nova também, toda feita uma releitura, mas eu achei muito bacana. Ainda não foi tatuado, se você quiser tatuar pode procurar a gente. Também existe andorinha no old school europeu, mas ela se propagou mais no old school americano, mais tradicional americano. Apesar de a andorinha ter sido propagada, difundida no old school tradicional americano pelos marinheiros, ela tem origem britânica, tá? Os marinheiros britânicos, eles costumavam tatuar na mão, no peito ou no pescoço uma andorinha representando a quantidade de viagens que ele tinha, ou de milhas náuticas. Os britânicos também acreditavam que quando o marinheiro morria em serviço afogado, a andorinha tinha esse poder de levar sua alma até o céu. Então eles carregavam sempre essa andorinha caso acontecesse alguma coisa de mal com eles. Então, recapitulando, de acordo com os meus estudos, com as minhas pesquisas, ela teve origem britânica, tá? Marinheiros britânicos tatuavam para representar a distância navegada, a experiência com o mar, e também para representar essa coisa de voltar para a terra. Mas quando chegou na América, os marinheiros americanos começaram a se tatuar muito mais com essa ideia de ser um pássaro que representa o retorno à terra. Eu vou fazer uma coisa legal, eu vou fazer um vídeo bem rápido de uma estrutura de uma andorinha desenhando para a galera que quiser entender um pouco mais. Vai ser bem rapidinho, mas aí numa outra vez eu posso fazer, porque no canal aqui a gente vai fazer desenhos também, vai mostrar como faz e tudo. Então numa outra vez eu posso
fazer com mais calma, explicando de repente um pouco mais a estrutura. Eu espero que vocês gostem. Então o marinheiro britânico que tinha uma andorinha era um cara experiente. Se o cara tivesse 2 andorinhas, ele era mais experiente ainda. E aí entra aquela questão que eu já falei, vou mostrar para vocês aqui, ó, no meu desenho. Um mar, né? Uma navegação, barco à vela, a caveira representando os perigos, a morte, a flor, a rosa no caso, vermelha representando o amor, se ela fosse preta representaria a morte ou o luto, né, por alguém que morreu, isso a gente vai falar depois. E as andorinhas, 2 andorinhas, né, representando que esse navegador era um cara bem experiente, né, ele tinha 2 andorinhas. Então essa ideia de fazer as andorinhas representando o número, né, ou a quantidade de horas navegadas, ficou bem legal e teve essa origem, como eu falei, de origem britânica. Mas quando chegou nos Estados Unidos, né, precisamente, os navegadores americanos começaram a tatuar com esse outro motivo do retorno ao lar. Na verdade, tudo tá em conjunto, né? Tudo acaba estando amarrado ali uma coisa com a outra. Mas ela se difundiu, se propagou no old school tradicional americano e pela galera que trabalhava nos portos e de alguma forma tinha algum tipo de contato com o mar. Eu te convido aí mais uma vez a você fazer a sua andorinha. Você já fez alguma? Quer fazer? Faz uma andorinha para o seu cliente. Você, cliente, pede seu tatuador para desenhar uma andorinha exclusiva para você. Eu queria convidar a galera a ver o vídeo anterior, onde eu falo dos cavalos do faraó, com um significado bem bacana. É uma tatuagem que atravessou mais de um século aí e tá no outro vídeo, né? Eu pretendo fazer uma coisa bem eclética, com cada hora tá falando de um assunto diferente, mas sempre dentro desse contexto de old school, de tatuagem tradicional, de tatuagem não tão tradicional, mas tudo dentro do old school. Tá bom? Então eu convido você a fazer isso. Se você tem uma andorinha bacana, manda pra gente, dá sua ideia, sua opinião. Também queria convidar os tatuadores mais antigos. Se você tem uma história, tem um material guardado bacana, tem algo que você queira relatar, vamos marcar um dia, eu vou até a sua cidade, ou você vem aqui, a gente se encontra, conversa, a gente faz uma entrevista. A gente precisa de material para estar divulgando isso, pela dificuldade que a gente tem de encontrar um pouco mais sobre a história. Então faça isso. Tatue uma andorinha, tem um significado bem bacana. Peça ao seu tatuador para desenhar para você uma andorinha. Muito obrigado. Dá uma curtida aí. Segue lá no Instagram, segue aqui o canal para poder acompanhar como é que a gente está fazendo, o que está acontecendo. E dá uma olhada no vídeo anterior, Os Cavalos do Faraó. Tá bom? Muito obrigado aí a todos.